9 anos sofrendo com dores que a Anitta descobriu ter endometriose. A cantora chegou a tomar por 6 meses antibióticos sem ter um diagnóstico para tantas dores que sentia, inclusive incômodo durante a relação sexual. Mas por que é tão difícil ter o diagnóstico de endometriose? É o assunto de hoje no quadro Isso é Sintoma de... Olha, doutora Vanusa, eu vim de óculos em tua homenagem. Fiquei bem? Você tá linda, eu amei esse óculos. É porque assim, né? A gente tem que se inspirar nas musas maravilhosas. Eu uso óculos, mas assim, esportivamente. Não é que eu não enxergue sem óculos. Mas eu tenho alguns e vou começar a vir com eles, né? Amei. Dá um grau maior no look, né? Dá. Ô, doutora Vanusa, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, vamos começar falando aí sobre endometriose. Um dado, assim... que me deixou um pouco surpresa e até mesmo preocupada. Sim. Essa demora, ela passou 9 anos, doutora Vanusa, para entender que o que de fato ela tinha era endometriose. Por que é tão difícil, talvez, saber, assim, já descobrir essa doença cedo? Veja só, quando você fala de endometriose, a gente pensa logo naquela paciente que se queixa de dor, e uma dor que não é cíclica, que não está presente só no período menstrual, mas ela está presente para além desse período, né? Mas a gente esquece que tem um nicho de pacientes com endometriose que os implantes de endometriose são muito pequenos e localizados em determinadas partes da pelve, que fica difícil ao exame de imagem comum, a transvaginal. Muitas vezes requer uma ultrassonografia com um preparo intestinal para você ter uma clareza melhor das imagens. Às vezes se requer uma ressonância magnética e às vezes, apesar disso tudo, não se consegue observar os implantes que são mínimos em algumas pacientes do endométrio fora da cavidade uterina, né? Então isso gera aquela paciente que sente dor ao defecar, sente dor ao urinar, sente dor na face posterior da coxa quando pega também o nervo ciático, sente dores que não são exatamente específicas no útero, mas onde tiver implante desse endométrio, ele pode cursar com dores e sangramentos ao defecar, sangramentos ao urinar, principalmente no período menstrual, que leva a gente a pensar que aquilo dali pode ser um problema intestinal, um problema urinário e não pensa na possibilidade de endometriose. E tem mulheres que não sentem nada. Sim. Absolutamente assintomática. Essas mulheres têm um histórico muito mais comprido, sabe do quê? Elas queixam de dor na relação sexual, irregularidade menstrual e infertilidade. Elas querem engravidar, tentam, não usam método contraceptivo nenhum, não evitam de qualquer maneira e não engravidam. Então, quando você vê esse histórico de uma mulher que, embora não venha com relato de dor, ela tem dificuldade de gestar, ela tem um ciclo menstrual irregular, ela tem dor durante o ato sexual, que ela não liga isso à endometriose, ela liga, talvez, à falta de lubrificação ou a outros fatores que também possam cursar com dor, mas ela tem esse histórico interessante que você somando é que vai resultar na hipótese, né, da endometriose. Então aí afeta muito, né, a qualidade de vida, principalmente a vida sexual da mulher. A gente separou umas artes, doutora Vanusa, que mostra alguns tipos de endometriose. Com certeza. Então ainda para complicar ainda mais o negócio, ainda existem tipos. Primeira imagem, endometriose superficial. Essa daí é a mais tranquila, digamos assim? Essa daí, ela é uma endometriose que cursa com implantes muito pequenos, muito leves, não cursa com aderência, porque a gente tem que pensar que a endometriose leva a um processo inflamatório importante, colando estruturas da pelve, congelando, às vezes, uma pelve. Então, ela desvia morfologicamente o ovário da posição natural dele, a trompa da anatomia natural dela, e isso interfere, inclusive, na fertilidade, como a gente acabou de falar. Mas, nesse caso aí, é endometriose superficial peritoneal, ligada a membranas que revestem os órgãos da pelve e podem cursar com muita dor ou com dor alguma, porque a quantidade de implantes e o tamanho deles não corresponde à queixa da paciente. Por exemplo, quem tem implante pequeno tem menos dor, quem tem implantes grandes tem mais dor, não é assim. Tá. Não Essa correspondência não existe necessariamente. Com relação a tratamento, doutora Vanusa, a gente vai ver os outros tipos.
É medicamento ou é só cirurgia? Que eu vejo muitas mulheres passando por cirurgias, algumas em vídeo, outras tendo que abrir mesmo, mas é só a cirurgia que resolve a endometriose? De jeito nenhum. O tratamento de eleição, a princípio, é o tratamento hormonal. Como é uma doença estrógeno dependente, ele depende do estrógeno para aumentar esses implantes, a gente dá o oposto ao estrógeno. Então, geralmente são progestágenos ou contraceptivos que a gente prefere que sejam dados continuamente, sem a parada para menstruar, para justamente evitar esses períodos de dor e de sangramento, que é o que aumenta o implante também, os implantes endometriais. Então, a gente tem como primeira escolha hormonioterapia. Não resolveu com a hormonioterapia, principalmente a questão da dor, que é o que mais incomoda e é o que mais marca a vida dessa mulher, a gente parte para a cirurgia, principalmente se for uma paciente muito jovem, com desejo de gestar. E a gente sabe que a endometriose, de alguma maneira, interfere na ovulação, tanto na quantidade de óvulos do ovário, quanto na qualidade desses óvulos. Então, a mulher geralmente tem dificuldade de gestar mesmo. E a literatura mostra que algumas mulheres que fizeram a cirurgia retirando esses implantes, diminui bastante essa dificuldade e tem a possibilidade de gestar depois disso. E às vezes é bem rápido, né? Eu conheço a história de mulheres que fizeram a cirurgia, alguns meses depois, ó, já estava com o bebê no forninho. Exatamente. Vamos falar de mais um tipo, que é a endometriose de ovário. Isso, a gente tem esse nome de endometrioma, uma formação cística que contém tecido endometrial e sangue dentro dele. Geralmente, isso atrapalha muito o funcionamento ovariano, a ovulação, a quantidade de óvulos, a qualidade, entendeu? Então, essas pacientes podem sim se submeter a uma cirurgia e vir a melhorar o padrão de ovulação dela, como a gente já falou, de poder fecundar e poder ter o filho desejado. E algumas pacientes chegam, quando isso altera morfologia da trompa e do ovário, chegam até perder durante a cirurgia, quando esses implantes são muito amplos, muito extensos e profundos também. Para a gente finalizar essa participação da doutora Vanúzia, mas ela volta no próximo bloco, vamos para o último tipo, que é endometriose profunda. E eu acho que essa daí é a que causa mais medo nas mulheres, né? É a que causa mais medo, porque é a que causa mais transtornos até da própria forma dos órgãos. Ela muda a morfologia, ela causa aderências, ela cola um órgão no outro. Ou seja, os transtornos que ela causa é muito grande. E é justamente esse tipo que faz com que você tenha sintomas que aparentemente não são vinculados à endometriose. Por exemplo, existe a endometriose que abrange aquele ligamento entre útero e reto. Então ela vai sentir dor quando ela defeca. Não necessariamente aquilo tinha que ser endometriose, ou seja, precisa ser investigado mesmo. Outras causas ligadas, inclusive ao intestino, para a gente poder, descartando essas possibilidades, pensar que pode ter um implante de endómetrio ali e que isso esteja justificando a dor a cada defecação que essa mulher tem. Então vamos fazer o seguinte, próximo bloco, a doutora Vanúzia volta para responder as dúvidas no nosso WhatsApp e a gente continuar falando sobre esse assunto, tá? Ó, mas ainda falando sobre saúde íntima, muitas mulheres não se sentem confortáveis